Tem muitas culturas com estilos de vida diferentes dos nossos, mas tem um lugar no mundo onde o mistério e o luxo se misturam de um jeito que dá origem a coisas tão impactantes quanto o casamento temporário, que permite casar com uma mulher por apenas algumas horas, com a intenção de ter relações íntimas e evitar assim a punição de uma das leis mais extremas do planeta. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos viajar pelo Catar, um dos países mais ricos e ao mesmo tempo enigmáticos do planeta. Imagina uma paisagem onde enormes arranha-céus luxuosos emergem do deserto. Ferraris dourados rugem pelas ruas refrigeradas de mármore e falcões voam em jatos particulares, chegando ao ponto de existirem até hospitais exclusivos para eles. Um lugar onde a nova moda é dormir com tigres ou leões como se fossem gatinhos. É isso que rola nas terras áridas do Catar, num deserto imenso onde o ouro parece brotar do chão e onde as mulheres escondem lingerie de luxo sob suas túnicas pretas, enquanto os milionários recorrem a agências clandestinas para curtir eventos secretos. Numa nação onde o dinheiro compra até o que é proibido, descubra o país mais rico do mundo árabe, uma região onde o luxo e o desejo coexistem num mundo oculto, reservado a poucos eleitos. Um lugar onde até o pecado tem um preço, e como você vai ver, esse preço é muito, muito alto. Uma terra onde o luxo chega às estrelas, mas onde milhares de trabalhadores sobrevivem em condições extremas, dentro de habitações que se transformam em verdadeiros fornos, incompatíveis com a vida. Em meio a essa dualidade, mantém-se leis tão temíveis como a Sharia, pelas quais um simples beijo pode ser punido com chicotadas ou até mesmo com a morte, mas que, ao mesmo tempo, permitem a existência de lugares luxuosos onde tudo pode ser comprado. Prepare-se para descobrir o que se esconde por trás do luxo extremo e dos véus de seda, numa viagem em que você vai descobrir realidades tão sombrias quanto fascinantes. Vamos começar! Num canto remoto do coração do Oriente Médio, entre as dunas escaldantes do deserto mais implacável do planeta, escondido entre seus palácios de mármore e arranha-céus futuristas, ergue-se o Catar, um reino de luxo extremo que esconde segredos proibidos que poucos conhecem. Nas ruas, o luxo é medido em diamantes e ouro, e as mulheres, lindas e elegantes, escondidas atrás de suas abaias, deslizam entre supercarros que rugem como feras. Os céus aqui estão cheios de falcões treinados, que cruzam com aviões particulares, ambos símbolos de poder e riqueza transbordantes. Localizado numa pequena península que se projeta no Golfo Pérsico, o Catar ocupa uma posição privilegiada no coração do Oriente Médio. Como você vai ver, a história do país é um conto de deserto, riqueza e ambição. Há muitos séculos, nas costas áridas do Golfo Pérsico, entre as vastas dunas douradas do deserto e as águas calmas que cercam a península do Catar, existia uma pequena comunidade que, como muitas outras no mundo árabe, vivia mergulhada na rotina da pesca e do comércio. Naquela época, o Catar era uma região desconhecida para muitos, um lugar sem nome nem limites definidos. Uma península esquecida onde barcos de madeira deslizavam silenciosamente sobre as águas e os pescadores viviam humildemente. Histórias sobre o mar, os peixes e as estrelas eram o que davam vida aos longos dias e às noites cheias de mistério neste país. O povo do Catar não sabia que seu destino estava prestes a mudar para sempre, mas o vento do deserto já soprava em direção a um futuro brilhante. Embora, como você vai descobrir pelo seu presente, também incerto e bastante excêntrico. O destino do Catar deu uma guinada inesperada no século XIX, quando o líder da tribo Al-Thani, que governava essa região remota, encontrou um caminho para as terras distantes do comércio de pérolas. Essas joias do mar, recolhidas pelas mãos hábeis dos mergulhadores, trouxeram riqueza durante séculos, mas essa fortuna era efêmera e volátil, pois o oceano do Catar, com suas águas claras e misteriosas, guardava segredos muito mais valiosos sob sua terra. Assim, nas décadas seguintes, o nome Catar começou a ser reconhecido além de seu território esquecido. Como se a própria terra sussurrasse ao povo do Catar, a descoberta dos primeiros poços de petróleo no início do século XX, mais tarde,
dos ainda mais valiosos depósitos de gás natural, continuaram a moldar um destino que poucos poderiam ter imaginado. Em breve você conhecerá essa realidade com mais detalhes, para descobrir como, em apenas algumas décadas, esse canto esquecido do mundo se transformou em uma das maiores potências econômicas do mundo. Mas antes disso, vamos conhecer o presente do Catar. O nome Catar tem suas raízes no árabe e acredita-se que venha de uma palavra que significa águas profundas ou maré, um termo que reflete a rica relação desta região com o mar. Esta denominação faz referência às águas profundas que rodeiam a península e à sua importância histórica como porto comercial e pesqueiro. À medida que o país começou a emergir como um ator global, o nome Catar passou a ser sinônimo de riqueza, poder e um futuro promissor. Algo que parecia inconcebível em seu passado como um canto esquecido do mundo árabe. E, embora em seus primórdios não tivesse limites precisos, a riqueza e a história do Catar começaram a traçar suas próprias fronteiras, tanto físicas quanto culturais. Embora o território do Catar seja pequeno, com aproximadamente 11.500 km², sua riqueza e influência superam em muito o que seu tamanho poderia sugerir. Com uma população de pouco mais de 2,5 milhões de pessoas, o Catar se tornou um dos países mais ricos e estratégicos do planeta, ostentando o maior PIB per capita do mundo, o que colocou os catarenses entre as populações mais ricas há anos. No entanto, menos de 20% da população do Catar é composta por cidadãos catarenses, que, em sua maioria, desfrutam de uma vida de luxo e privilégios. Esses cidadãos recebem inúmeros benefícios da riqueza de seu país, como isenção de impostos, moradia gratuita, acesso à assistência médica de qualidade e subsídios para a educação. Por tudo isso, os catarenses desfrutam de uma estabilidade econômica impensável em outras regiões do planeta, em grande parte graças aos frutos de seu vasto império petrolífero e às suas enormes reservas de gás natural, que sustentam a extrema riqueza do país. Mas, embora pareça um país de sonho, essa realidade exclusiva pertence apenas aos nascidos no país há gerações. Fora desse círculo privilegiado, o outro lado da moeda é outra história, que abordaremos mais detalhadamente posteriormente, já que a imensa maioria dos habitantes, mais de 85% da população, é composta principalmente por trabalhadores estrangeiros que vivem em condições muitas vezes desumanas. Por tudo isso, nas ruas ecoam dezenas de idiomas trazidos por esses trabalhadores essenciais para o funcionamento do país. Apesar da modernidade exibida por cidades como a capital, Doha, a tradição continua sendo uma constante no dia a dia deste país, mantendo o islamismo como espinha dorsal, que molda tanto sua cultura quanto seus costumes e sua visão de mundo. A religião muçulmana, que surgiu no 7º século nas proximidades desta região, criou raízes profundas nestas terras. Em todo o país, 5 vezes por dia, a agitação da vida moderna para por um instante. Esses chamados marcam os 5 momentos principais para a oração no mundo muçulmano. Ao amanhecer, conhecido como Fajr; ao meio-dia, chamada Dur; à tarde, Asr; ao entardecer, Maghrib; e à noite, quando se realiza a Isha. Ritmos sagrados que estruturam o dia e que se ouvem dos minaretes que se erguem acima de um mar de arranha-céus de vidro e das vastas dunas douradas em todos os cantos do país. Nesses momentos, músicas e cantos melodiosos ecoam no ar, convidando os fiéis para a oração. Guiados por esse chamado, eles se orientam em direção à vizinha Meca, na Arábia Saudita, o lugar mais sagrado do Islã. Orientar-se nessa direção ao realizar suas orações se deve ao que é conhecido como Qibla, que representa a conexão espiritual com a fonte de sua fé. Mas enquanto a espiritualidade ancora os habitantes do Catar em sua rica tradição, o país surpreendeu o mundo com alguns dos projetos mais futuristas e ambiciosos já vistos. Entre os mais espetaculares destaca-se Lusail City, uma cidade totalmente nova que está surgindo no meio do deserto, projetada para os mais ricos do planeta, com a intenção de abrigar mais de 200 mil pessoas e se tornar o coração financeiro e cultural do futuro. Seu horizonte,
decorado com arranha-céus de formas impossíveis, marinas, canais artificiais e áreas de entretenimento de luxo, mostra uma ambição enorme de redefinir os limites da engenharia moderna. Essa cidade, onde foi disputada a final da Copa do Mundo de 2022, não existia há apenas alguns anos. Por isso, em um esforço para impressionar o mundo, o Catar gastou mais de 45 bilhões de dólares para construí-la no meio do deserto mais árido. Um investimento colossal que transformou a paisagem inóspita em um paraíso urbano. Nas ruas, brilham arranha-céus luxuosos, marinas privadas para barcos milionários, hotéis super luxuosos e shopping centers gigantescos. Essa cidade inventada pode ser o exemplo mais claro de como o dinheiro pode transformar o mundo de maneiras que poucos acreditariam ser possíveis. Mas essa transformação não foi visível apenas em Lusail, mas em todo o país, que com a Copa do Mundo de 2022 tentou catapultar sua imagem para o centro do cenário internacional. Uma curiosidade que poucos sabem é que a realização deste Mundial custou mais do que todos os mundiais de futebol anteriores juntos. No total, foram gastos mais de 200 bilhões de dólares na infraestrutura para o evento. Um desperdício de dinheiro que explicava o objetivo do Catar com o Mundial: tornar-se uma referência global de luxo, prestígio e poder, capaz de criar maravilhas arquitetônicas no meio do deserto. A verdade é que, com esse gasto colossal, o Catar conseguiu consolidar sua imagem como um gigante econômico, mas também deixou claro que, nesse canto do mundo, a riqueza e o desperdício não conhecem limites. O mais surpreendente da realidade do Catar é que há apenas algumas décadas, esse pequeno emirado era habitado por humildes pescadores que, da noite para o dia, viram suas vidas darem uma guinada radical. Uma mudança vertiginosa, provocada por uma série de eventos que você descobrirá a seguir, que lhes permitiu deixar para trás seus velhos barcos e substituí-los por iates de luxo, e seus humildes burros pelos supercarros mais exclusivos, como Lamborghinis, Ferraris e Rolls-Royce, alguns banhados completamente em ouro. Por trás de toda essa extravagância, tem uma história fascinante que explica como esse pequeno país passou de uma humilde comunidade pesqueira a um dos centros econômicos mais poderosos do mundo. Diferente da Arábia Saudita, cuja fortuna foi construída em grande parte com o petróleo, o Catar encontrou sua verdadeira riqueza em um recurso ainda mais valioso hoje em dia: o gás natural. Embora o Catar tenha começado a enriquecer como os outros países vizinhos com o petróleo na primeira metade do século XX, foi a descoberta de vastas reservas de gás natural que realmente transformou seu destino. Em particular, o gigantesco campo de Northfield, o maior do mundo, foi o principal motor que impulsionou este país a se tornar uma superpotência energética. Este campo se estende tanto sob as águas do Catar quanto sob o Golfo Pérsico, e seu valor é incalculável devido à crescente demanda por gás natural liquefeito em todo o planeta. Ao contrário do petróleo, o gás natural, especialmente o GNL, tornou-se ainda mais estratégico e valioso nas últimas décadas, pois é considerado uma fonte de energia mais limpa em comparação com os combustíveis fósseis tradicionais. Por ser mais eficiente e menos poluente, o gás natural tem sido crucial para o desenvolvimento de tecnologias energéticas mais sustentáveis, o que levou muitos países a buscar diversificar suas fontes de energia por meio do GNL. Graças a isso, o Catar apostou nesse recurso de forma visionária, desenvolvendo uma infraestrutura monumental para exportar gás, por meio de plantas de liquefação que permitem transportar o gás de forma segura e lucrativa para mercados distantes, como Ásia, Europa e América. Essa mudança de foco, ao investir em gás natural em vez de depender exclusivamente do petróleo, permitiu que o Catar alcançasse níveis de riqueza que muitos países produtores de petróleo não poderiam imaginar. Em pouco mais de 3 décadas, as receitas do gás transformaram o Catar num dos países mais ricos do mundo, com o maior PIB per capita a nível global. Enquanto iates de luxo navegam pelas águas do Golfo, as garagens de Doha ficam cheias de carros esportivos de alta qualidade, e contratos são assinados nos gigantescos arranha-céus de vidro que emergem do deserto.
O Catar mostrou que o tesouro que jaz sob suas terras não é só uma fonte de riqueza, mas também um símbolo do futuro que este país criou a partir de sua visão estratégica. Em breve, descobriremos como essa riqueza deu origem a uma vida de luxo impossível, onde os limites entre a realidade e a fantasia parecem ter sido apagados para sempre. Curiosamente, um dos aspectos que mais chama a atenção de quem descobre este país é a coexistência de cenas de luxo extremo com leis extremas sobre moralidade pública e segredos que só são conhecidos em círculos privados. Como você vai descobrir, o verdadeiro luxo no Catar não está apenas no que você vê, mas sim em tudo o que eles escondem. Uma realidade por trás do luxo que revela que, enquanto tudo parece perfeito, a vida social é muito controlada e dá lugar a relacionamentos amorosos proibidos, segredos íntimos ocultos ou festas clandestinas. Algo que tem muito a ver com uma das leis mais rígidas e controversas do planeta, conhecida como a Lei da Sharia, que você conhecerá em detalhes em breve. Já que no Catar, considerado um dos países mais abertos do Golfo, as relações íntimas fora do casamento, o consumo de álcool em espaços públicos e a convivência entre homens e mulheres que não sejam da família são estritamente proibidos. Por isso, para contornar essas duras restrições, existe uma prática muito particular conhecida como casamento temporário, um acordo legalizado que permite que duas pessoas se casem por um curto período, que pode durar de algumas horas a vários meses. Uma vez terminado o tempo acordado, o casamento é automaticamente dissolvido, sem necessidade de um divórcio formal. Dessa forma, os casais podem manter relações íntimas de forma legal durante esse tempo, evitando sanções e problemas com a justiça. Além disso, nesse ambiente tão rígido, algumas mulheres do Catar também levam uma vida dupla. Durante o dia, seguem as normas sociais de forma estrita, mas à noite ou em viagens ao exterior, participam de encontros privados, escapadas românticas ou festas exclusivas, onde podem experimentar uma liberdade proibida em sua vida cotidiana. Um fato pouco conhecido é que no Catar, existem até agências clandestinas que organizam eventos seguros para pessoas que querem viver de forma mais livre, escondidas atrás da fachada da legalidade. Tudo isso muitas vezes devido a restrições extremas que acontecem num contexto onde, paradoxalmente, são realizados concursos de beleza secretos e luxuosos, exclusivos para os mais ricos, e onde as mulheres do Catar, conhecidas por sua beleza impressionante, pele dourada, olhos amendoados de olhar intenso, cabelos escuros e uma elegância natural, brilham em mundos onde poucos olhares estranhos podem alcançá-las. Embora em público elas apareçam com a tradicional abaia preta e muitas vezes cubram a cabeça com o véu, sob essas roupas modestas escondem-se peças de grife, lingerie e até calcinhas de ouro, além de joias que valem milhares de dólares. Dentro de seus círculos privados, onde não há olhares estranhos, elas podem liberar seu verdadeiro estilo, tirando as camadas da tradição para mostrar vestidos justos, maquiagem exuberante e participar de festas clandestinas onde a opulência muitas vezes se mistura com o mistério. Mas há um lado menos visível desse luxo, que se desenvolve na penumbra dos hotéis exclusivos de Doha. O Catar, embora proíba oficialmente as relações íntimas fora do casamento, abriga nos luxuosos bares e discotecas de seus hotéis 5 estrelas, um mercado oculto onde milionários e turistas mergulham no proibido. Nesses lugares, mulheres da Europa Oriental, África e Ásia, algumas delas exiladas de seus próprios países, se transformam em figuras que, com uma discrição que beira o silêncio, oferecem sua companhia aos poderosos, desde que não seja muito evidente. Assim, num ambiente de luxo extremo, essas mulheres se tornam parte de uma realidade clandestina e aceita por poucos, o melhor reflexo de como a riqueza se transforma numa moeda que compra acesso ao inacessível e, muitas vezes, ilegal segundo as leis do país. Nesse mundo, ouro, perfumes caros e carros de luxo são a forma mais comum de cortejar. Dar presentes de marcas como Chanel ou Cartier, ou até mesmo oferecer um Lamborghini para facilitar certos encontros, faz parte do jogo nas altas esferas. A generosidade dos homens ricos serve não só para seduzir,
mas também para encobrir os verdadeiros desejos daqueles que buscam um contato mais próximo, mas não se atrevem a fazê-lo abertamente. Tudo isso acontece em um país onde a proporção de homens supera em muito a de mulheres. Estatisticamente, no Catar, para cada mulher, há 3 homens. Essa realidade cria uma dinâmica social muito particular, em que as mulheres locais, especialmente as catarenses, são uma população pequena e muito mais procurada. A razão dessa disparidade de gênero está em vários fatores. O primeiro deles é que o Catar é um país com um grande número de trabalhadores migrantes, vindos de países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e outros países asiáticos, que migram para cá para trabalhar em projetos de construção. Esses trabalhadores são, em sua maioria, homens, já que o trabalho na construção e na engenharia costuma atrair mais homens por causa das características desses setores. Como resultado, o acesso às mulheres locais é muito restrito e se torna algo exclusivo, o que aumenta a competição entre os homens pela atenção das poucas mulheres disponíveis, gerando uma cultura de altas expectativas e, em alguns casos, comportamentos sociais extremos reservados a poucos. Essas são possibilidades às quais os trabalhadores migrantes normalmente não têm acesso, já que muitos vivem em condições tão desumanas que você vai achar difícil de acreditar. Por esses motivos, a abundância de homens e a escassez de mulheres, o luxo e a generosidade se tornam formas de cortejo para atrair a atenção das mulheres, que muitas vezes também se encontram em um ambiente social estritamente controlado por normas tradicionais e religiosas, promovendo círculos privados e relacionamentos íntimos que se desenvolvem longe dos olhos do público. Essas realidades contrastam profundamente com a vida tradicional muçulmana e ainda mais com as leis rígidas que persistem neste país. Aqui, até o pecado tem seu preço e, como você verá, ele é muito, muito alto. Esse custo tão elevado, que reflete muito bem essa dualidade no Catar, é conhecido como Lei da Sharia, um conjunto de leis baseadas na interpretação do Alcorão e nos ensinamentos do profeta Maomé, que influenciam todos os aspectos da vida social, cultural e jurídica no Catar. Embora o país tenha se modernizado consideravelmente nas últimas décadas, o sistema jurídico continua profundamente influenciado pela Sharia, o que gera uma grande contradição entre o tradicional e a realidade atual. A lei da Sharia não é só um conjunto de leis penais. É um quadro moral e ético que regula a vida dos muçulmanos em muitos aspectos, desde as relações familiares até o comportamento em público. O nome vem do árabe Sharia, que significa caminho ou trilha, referindo-se ao caminho certo para viver uma vida correta e piedosa, de acordo com os princípios do Islã. A Sharia abrange, portanto, uma variedade de temas, incluindo normas sobre moralidade, comércio, finanças, alimentação, tratamento dos outros e relações pessoais. Essa lei tem suas raízes nos primeiros séculos do Islã, tendo sido desenvolvida a partir dos ensinamentos do Alcorão e dos Hadiths, relatos sobre as palavras e ações do profeta Maomé. Ao longo dos séculos, os estudiosos muçulmanos interpretaram e adaptaram a Sharia de acordo com o contexto social e cultural de diferentes países e épocas. No caso do Catar, a Sharia foi adotada como parte do sistema judicial, mas também coexiste com um sistema jurídico civil que lida com questões mais mundanas ou seculares. O castigo corporal, como a flagelação ou até mesmo a lapidação, é uma das características mais conhecidas e temidas da Sharia em sua versão mais rigorosa. Embora sua aplicação varie muito de um país para outro, no Catar as punições públicas por comportamentos como adultério ou até mesmo o simples fato de beijar em público podem ser severas. Mas muitas vezes, a interpretação dessas leis varia de acordo com o contexto e a posição social da pessoa envolvida, já que, como a gente falou, no Catar até o pecado tem um preço. Curiosamente, apesar das regras rígidas que a Sharia impõe, a riqueza no Catar parece oferecer privilégios até em questões tão extremas como essa. Enquanto, por exemplo, um trabalhador que for pego beijando uma mulher catariana em público provavelmente enfrentará uma punição severa, como ser açoitado em uma praça pública, os homens ricos e as elites da sociedade
têm acesso a um mundo muito diferente, onde as regras são mais flexíveis. Nesses círculos exclusivos do Catar, existem locais clandestinos onde quase tudo é permitido, ou pelo menos tolerado, longe dos olhos do público e desde que se possa pagar o preço da discrição. Isso cria uma clara divisão social entre os mais poderosos e o resto da sociedade, onde o dinheiro não apenas ameniza as consequências das regras, mas também dá acesso a privilégios que a maioria das pessoas não poderia imaginar. Mas as excentricidades e dualidades deste país não terminam aqui. No Catar, os falcões são tratados como verdadeiros membros da família. Animais que muitas vezes vivem em melhores condições do que grande parte dos migrantes do país, já que existem até hospitais de luxo dedicados exclusivamente ao cuidado dessas aves majestosas. Tudo isso porque nos céus do Catar, ou nas profundezas de seu vasto deserto, não é raro ver falcões milenares voando enquanto praticam seu esporte ancestral, a falcoaria, uma tradição que remonta a milhares de anos. Essa arte antiga, considerada uma das mais nobres do país, envolve treinar e usar falcões para caçar. Uma atividade que não é só um esporte, mas também um símbolo profundo da cultura beduína. Nessa região, os falcões são treinados com uma precisão e habilidade excepcionais, tornando-se verdadeiros companheiros dos catarenses na vasta paisagem desértica. É por isso que, nesta vasta paisagem, os falcões voam com graça e destreza, num horizonte que se funde com a presença de jatos particulares e veículos de luxo, criando uma imagem de opulência e tradição que só o Catar pode oferecer. Este amor pelos falcões é tão profundo que o país conta com clínicas de luxo especialmente projetadas para cuidar desses animais. Equipadas com salas de cirurgia de última tecnologia, unidades de terapia intensiva e serviços de reabilitação avançados. Instalações que podem ser comparadas às de hospitais para humanos em países desenvolvidos. Os falcões, cujo valor pode facilmente ultrapassar o de um carro esportivo de alta gama, são tratados com um nível de cuidado que reflete seu status entre os mais ricos do Catar. Mas falando de animais, luxo e excentricidades, existe uma moda que se tornou uma das mais extremas e perigosas que surgiram nos últimos anos no Catar e em alguns países vizinhos. A de ter leões, tigres ou chitas como animais de estimação. Essa tendência virou um símbolo de status para os jovens milionários, que se gabam publicamente de criar filhotes de leão em seus palácios, compartilhando vídeos e fotos nas redes sociais onde esses imponentes animais selvagens dormem ao lado deles, ou passeiam pelos jardins, como se fossem simples gatos domésticos, mesmo quando adultos. Ter esses bichos deixou de ser uma curiosidade e virou uma demonstração de poder e luxo. Os donos treinam eles desde pequenos para se adaptarem à vida doméstica, onde são tratados como membros da família. Esse costume estranho mostra uma sociedade obcecada por símbolos de status, chegando a pontos absurdos, como dividir o carro com tigres ou leões como copilotos. Mas por trás dessa tendência, tem uma realidade bem mais complexa. Manter esses animais como bichos de estimação é super caro. Os preços de aquisição podem variar entre $5.000 e $15.000, dependendo da idade e da origem do animal. Além disso, os gastos com alimentação, cuidados veterinários e um espaço adequado para criá-los podem elevar esses custos a dezenas e até centenas de milhares de dólares. Uma moda que só os mais ricos podem pagar. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você se atreveria a ter um tigre como companheiro de aventuras? Gostaria de descobrir quais segredos de luxo as mulheres do Catar escondem sob seus vestidos? Você se imagina dirigindo uma Ferrari feita de ouro sob o sol escaldante do Catar? E o mais importante, o que mais te surpreende neste país tão fascinante? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Adoraremos ler e você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura. Para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer conteúdo tão interessante como este. Então, obrigado. Apesar do fascínio que essa moda de tigres e leões como animais de estimação gera no país, ela não está isenta de controvérsia. Organizações de proteção animal expressaram sua preocupação com o bem-estar dos leões. Mesmo sendo criados em cativeiro,
eles continuam sendo animais selvagens por instinto. Essa realidade tem muito a ver com várias tragédias humanas que aconteceram, já que esses animais, mesmo domesticados, reagem instintivamente e podem atacar de forma imprevisível. Por isso, as interações entre os donos e seus animais de estimação acabaram, em alguns casos, em ataques fatais. Essa moda reflete a atitude de uma sociedade que passou de humilde a multimilionária em apenas 2 ou 3 gerações. Uma transformação tão vertiginosa que muitos não souberam como lidar com o impacto de sua nova fortuna. O resultado é um país onde a opulência atinge níveis que beiram o inacreditável. Mas o Catar não é só beleza comprada com dinheiro. Este país também abriga recantos incrivelmente belos, alguns tão únicos que é impossível encontrar algo semelhante em outras partes do mundo. Um dos mais fascinantes é o chamado Khor al-Adaid, também conhecido como Mar Interior, uma maravilha natural que parece saída de um romance. Nessa região, o deserto e o mar se abraçam de forma espetacular. Dunas gigantescas de areia fina deslizam suavemente até tocar as águas turquesa, criando uma paisagem quase irreal que tem encantado viajantes de todos os tempos. Esse fenômeno natural se formou há milhares de anos devido aos movimentos geológicos que moldaram a Península Arábica. O Mar Interior é, na verdade, uma extensão do Golfo Pérsico que se adentra no interior, como se o oceano quisesse roubar um pedaço do deserto para si mesmo. Por causa do seu isolamento e das dificuldades de acesso, esse ecossistema aqui ficou quase intacto, sendo um dos poucos lugares no mundo onde as dunas de areia terminam diretamente nas águas salgadas. Para chegar lá, é preciso atravessar quilômetros de deserto, e o melhor é fazer isso em veículos todo-terreno, o que deixa a experiência ainda mais emocionante e exclusiva. Uma realidade que surpreende muitos viajantes no Catar é que, entre essas dunas majestosas, muitas vezes acontecem corridas clandestinas com carros de luxo, uma das modas extravagantes da elite catariana. Esse contraste entre a beleza selvagem da paisagem e as atividades da alta sociedade reflete perfeitamente as surpreendentes dualidades que caracterizam esse pequeno, mas fascinante país. Khor al-Adaid não é só um espetáculo visual, mas também um símbolo do outro Catar, o Catar natural, puro e quase inalterado pela ostentação humana. Um país que ainda guarda fragmentos de sua antiga conexão entre a terra e o mar. Embora existam estruturas e realidades que, aos poucos, continuam vencendo a batalha contra a natureza, adaptando-se ao luxo extremo que caracteriza o país. Um exemplo claro dessa modernização exagerada são os hotéis mais exclusivos do mundo, como o Marsa Malas Kempinski ou o espetacular Banana Island Resort. Esses hotéis de 7 estrelas oferecem uma experiência de luxo sem igual, onde uma única noite pode facilmente ultrapassar os $5.000. Os hóspedes desfrutam de praias privadas, mordomos pessoais, ilhas artificiais e até piscinas banhadas em ouro. Tudo isso enquanto mergulham em um nível de conforto e extravagância sem comparação. Nesse mesmo sentido de opulência, destaca-se outro dos lugares mais famosos do Catar, conhecido como The Pearl Qatar, uma ilha artificial que encarna a perfeição da modernidade e do luxo. Repleta de apartamentos luxuosos, iates flutuantes, canais de águas azul turquesa e praias privadas, The Pearl Qatar é uma maravilha arquitetônica que deslumbra tanto os moradores locais quanto os visitantes. O contraste entre as construções futuristas e o mar de um azul vibrante cria cartões postais impressionantes, especialmente ao pôr do sol, quando a luz do sol reflete nas águas, criando um espetáculo visual digno da opulência que define esta ilha. Nesses templos de luxo, o dinheiro não é só bem-vindo, mas se torna a língua oficial. Mas ao sair dessas cúpulas de sonho, nos deparamos com uma realidade muito menos dourada. Uma realidade que pode ser intuída mesmo das piscinas infinitas situadas a centenas de metros de altura. A partir desses hotéis de 7 estrelas, basta olhar para baixo para descobrir um submundo oculto, o dos trabalhadores imigrantes que vivem em condições muitas vezes desumanas. Assim se revela o duplo Catar, um deslumbrante reservado a poucos, e outro quase invisível, onde sobrevive a imensa maioria dos migrantes.
Apesar da sua imensa riqueza em petróleo e gás, o Catar depende muito da mão de obra estrangeira, principalmente da Índia, Bangladesh, Nepal e Filipinas. Esses trabalhadores são os que realmente constroem os arranha-céus brilhantes, mantêm os resorts luxuosos e limpam as ruas impecáveis de cidades como a capital Doha. Mas, infelizmente, suas condições de vida são, em muitos casos, nada menos que assustadoras. Longe das câmeras e dos holofotes, eles sobrevivem amontoados em bairros marginalizados, verdadeiros acampamentos de trabalho improvisados, onde as casas não passam de frágeis abrigos montados com plásticos baratos e placas de poliuretano. Esses materiais, em vez de protegê-los do calor abrasador do deserto, se transformam em fornos humanos, elevando as temperaturas internas a mais de 60 graus Celsius durante o dia. Dentro dessas estruturas precárias, o ambiente pode se tornar tão infernal que provoca insolação, doenças respiratórias e, nos piores casos, a morte silenciosa de muitos daqueles que vieram sonhando com uma vida melhor. A isso se somam jornadas de trabalho, muitas vezes maratonianas, que se estendem por mais de 12 horas sob um sol que castiga sem piedade, e salários que, embora mais altos do que nos seus países de origem, que é o principal motivo da sua chegada, são irrisórios se comparados com o altíssimo custo de vida no Catar. Para muitos, cada dia é uma batalha entre o sonho de enviar dinheiro para casa e a dura realidade de sobreviver em um país onde o luxo brilha apenas para alguns. Um dado curioso e triste é que no Catar, o número de trabalhadores imigrantes supera amplamente o de cidadãos locais, onde quase 9 em cada 10 pessoas no país são estrangeiros. Um número que deixa claro em que se baseia o glamour dos arranha-céus e dos seus multimilionários, dos hospitais para falcões ou dos seus hotéis de 7 estrelas. Uma realidade que pode ser observada em algumas ruas do Catar, que mostra que, enquanto os ricos passeiam em Ferraris dourados e se hospedam em suítes palacianas, a poucos quilômetros dali, há seres humanos sobrevivendo em condições que poderiam ser consideradas escravidão moderna. Talvez a grande questão não seja quanto luxo uma nação pode alcançar, mas quanto sofrimento ela pode esconder sob sua fachada brilhante. Pensando em tudo o que este país tem de fascinante, você certamente está se perguntando como pode visitar o Catar e quais são os lugares imperdíveis para aproveitar ao máximo sem gastar uma fortuna na tentativa. A boa notícia é que viajar para este canto do Golfo Pérsico está hoje mais acessível do que nunca. Da América é comum chegar fazendo escala em cidades como Istambul, Dubai ou Londres, embora também existam voos diretos de cidades como Nova York ou Miami para Doha, a capital do Catar. Da Europa, as conexões são ainda mais fáceis. Aeroportos como os de Madrid, Paris, Roma ou Amsterdã oferecem voos diretos para Doha, com trajetos que geralmente duram entre 6 e 8 horas aproximadamente. A moeda oficial é o rial catariano, mas na maioria dos pontos turísticos, hotéis e shopping centers de luxo também aceitam o dólar americano, especialmente em pagamentos com cartão. O idioma oficial é o árabe, mas nos setores turísticos, o inglês é muito falado e você não vai ter muita dificuldade para se comunicar em hotéis, restaurantes ou shopping centers. Para os turistas, o Catar simplificou bastante os requisitos de entrada nos últimos anos. Atualmente, é possível obter um visto eletrônico de turista de forma rápida e fácil para cidadãos da América, Europa e outros países, bastando fazer o pedido online em poucos dias. Isso faz parte do esforço do país para diversificar sua economia além do petróleo e atrair visitantes internacionais, como você também pode ver em seus ambiciosos projetos de infraestrutura e turismo de luxo. Se locomover pelo país é bem fácil. Em Doha, os táxis são uma opção segura e bem econômica, mas também é comum usar aplicativos como Uber ou Careem, que funcionam muito bem. Além disso, não é raro encontrar táxis de luxo como Lexus ou Mercedes, onde por uma viagem de meia hora você pode pagar entre 15 e 20 dólares americanos, um valor bem razoável se considerarmos o nível de conforto. Embora o Catar seja famoso pelo seu luxo extremo, viajar de forma acessível também é perfeitamente possível. Um jantar para 2 pessoas num restaurante médio pode custar entre 30 e 40 dólares americanos,
E uma noite num hotel moderno de 4 estrelas pode rondar os 70 ou 80 dólares americanos, dependendo da época do ano e da zona da cidade. Mas se o seu sonho é ficar em um dos resorts espetaculares em The Pearl ou nas ilhas artificiais de Lusail, os preços podem facilmente chegar a valores que variam de 500 a mais de 1.000 dólares americanos por noite. Entre os lugares imperdíveis para visitar estão a futurista Lusail City e, claro, o deserto de Khor al-Adaid, o mar interior que você descobriu antes, onde você pode viver uma experiência única entre dunas que mergulham no mar. Mas o mais importante que você deve ter em mente é que, embora o Catar seja um dos países mais progressistas do Golfo, ele ainda segue a lei da Sharia em aspectos sociais e de comportamento. Por exemplo, demonstrações públicas de afeto entre casais, como beijos ou abraços, são mal vistas e podem ser motivo de advertências ou até mesmo punições. No caso de casais não casados, embora em hotéis internacionais de alto padrão eles costumem ser discretos, em alguns estabelecimentos pode ser necessário apresentar uma certidão de casamento no momento do check-in. Também é importante ser respeitoso em relação ao vestuário. Tanto homens quanto mulheres devem se vestir de maneira recatada em espaços públicos, cobrindo os ombros e os joelhos. O Catar se apresenta como um destino cheio de contrastes. Luxo futurista, tradições ancestrais, paisagens naturais impressionantes e uma sociedade em transformação. Um lugar onde você pode desfrutar de experiências únicas, seja em busca do máximo luxo ou de uma aventura autêntica e mais econômica. Mas sempre lembrando que por trás do brilho dos arranha-céus, existem costumes e regras que devem ser respeitados para viver uma experiência inesquecível. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir o Catar, como você viu, um dos países mais incríveis e diversificados do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando todas as semanas para trazer conteúdos tão interessantes como estes. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele, você vai gostar.